Ancestrais, ancestrais, ouçam-me, sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ouçam-me, ancestrais e antepassados, que possamos juntos compreender toda a espiritualidade, toda a evolução, todos os significados do ser. Através de nossa conexão, eu possa compreender a minha jornada. Que vocês sejam os meus guias nas noites mais escuras e nas ruas mais claras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja ouvindo isso, eu espero que você esteja bem. Para quem não me conhece e está chegando somente agora, o meu nome é Dion Eldarim e eu tenho um trabalho que está ficando um pouco mais sério agora, que é com os oráculos. Mas é um trabalho que já vem de um tempo e eu estou me permitindo agora que as pessoas me conheçam, que as pessoas conheçam a seriedade que eu levo, toda a espiritualidade, toda a questão dos oráculos. E para falar sobre isso, eu não poderia esquecer da minha ancestralidade, dos meus antepassados, dos meus ancestrais. E para que isso fique mais claro para vocês, eu vou explicar, a diferença entre ancestrais e antepassados. Os antepassados sempre serão aqueles que terão alguma conexão sanguínea com você. Eles farão parte da sua árvore genealógica. Serão seus avós, bisavós, tataravós. Você terá uma ascendência física com essa pessoa. Então esse laço ele vai ser levado para sempre. Claro que se tiver algum antepassado problemático, você não precisa cultuá-lo e não precisa ter esse conflito no seu culto pessoal, não precisa ter esse conflito com esse espírito, né? Ele não tem mais a carne para limitar ele. Então, né? Daí você já viu o que pode acontecer. Mas os ancestrais são muito importantes e eu vou falar um pouco sobre isso daqui pra frente. Os ancestrais em si, né, continuando a explicação, eles são todos os seus familiares espirituais, vamos colocar assim. Vão ser seus animais de estimação que já foram, vão ser suas criações, seus bonecos mágicos. E eu coloco isso porque alguns bonecos que eu já fiz e destruí, eles ainda ficam no astral para me auxiliar. E por mais que eu tenha destruído, eles estão ali para me ajudar. Os antepassados podem ser também seus iniciadores. E ele vai ser totalmente a questão do espiritual mesmo. Então vão ser mentores, os seus guardiões, seja do passado, do presente ou do futuro, porque a questão de tempo no espiritual não existe. Tudo está acontecendo no agora, seja o passado, o presente e o futuro. Né? Ideias que nós temos desses três tempos, tendo uma experiência humana e carnal. Não, porque a gente esquece que nós somos espíritos também, tendo experiência humana e não somos humanos que estamos tendo uma experiência espiritual. Continuando o podcast, né? E eu peço desculpa se tiver algum barulho externo. Eu sempre gravo à noite para evitar essas coisas, mas ultimamente aqui no condomínio onde eu moro, as coisas não estão sendo facilitadas para ninguém. No início desse podcast eu acabei falando sobre uma oração que eu tenho como conexão com os meus ancestrais. Ela foi me ensinada de uma maneira por uma bruxa que eu tenho muito respeito e foi adaptada conforme minhas práticas foram crescendo. Eu sou nascido numa família totalmente mestiça
E eu utilizo esse termo porque eu acho que ele é muito deturpado, ele acabou sendo utilizado de forma pejorativa e eu tenho muita vontade de ressignificar muitos termos que foram banalizados, assim como a bruxa foi banalizada uma vez para ser utilizado como mal. Eu utilizo mestiço para me definir, porque eu sou filho de um homem negro e neto de pessoas negras que nasceu totalmente branco, que seguiu todo o padrão do outro lado da família, que é bem eurocêntrica e europeia, sendo que eu sou neto de negros que tiveram conexão com outros povos indígenas, no caso, né? Então eu sou bem mestiço, eu tenho um pouquinho de cada coisa. E eu gosto desse termo. E em breve eu vou explicar mais porque eu gosto bastante desse termo. Então eu nasci numa família bem mestiça, com várias religiões dentro dela, com várias crenças. E por mais que muitas vezes seguiram um padrão colonial de serem cristãs, nunca perderam sua essência mágica ancestral. Na minha família era muito comum todo mundo ir no domingo na igreja, seguindo os padrões sociais, mas durante a semana sempre visitavam as casas de axé, os terreiros, para se consultar com as entidades, com os caboclos, ou em bezendeiras, ou em até pajés, ou em qualquer local onde havia magia de outras formas que eles não enxergavam, não conseguiam se conectar na igreja em si. Tem um histórico muito doido, né? A minha família já teve muito mais presente nesse lado mágico e não tão comum, não tão incomum, na verdade, né? Porque no Brasil as religiões de matriz africana possuem muitos seguidores, mas ainda é muito julgada, é muito atacada por diversas outras religiões, né? Então, hoje, na verdade, eu tenho familiares que são mais voltados para as religiões padrões, e tudo bem. Não é que eles seguem uma coisa diferente do que eles já seguiram, que eles deixaram de se conectar com a sua ancestralidade e com seus antepassados. Eles podem ter ficado um pouco bravos, sim, mas isso não impede essa conexão. E ainda em relação, né, toda essa construção de pensamento, né, um bate-papo aqui bem informal, a minha ancestralidade ela é muito, muito doida. Por parte de mãe, temos aí alguns fugidos da Segunda Guerra Mundial, alguns tataravós italianos que criaram raízes aqui e foram criando seus filhos com diversas magias familiares. E eu não toco muito nesse assunto porque eu não acredito que eu sou um magista, um bruxo hereditário. Não, gente. Eu cresci com a minha avó lendo a Bíblia pra mim. E tudo bem, nisso existe magia. E estou aprendendo agora. Não que eu acredite em bruxas cristãs. São conceitos totalmente diferentes, tá? E era bem dual essa criação. Por parte de pai, tenho avós que vieram do Nordeste, que tiveram conexões com religiões de matriz africana também, mas também conexão muito com a pagelância, com os pajés, com o povo indígena, com os quilombos dos interiores do Nordeste. E a minha infância foi muito livre, né? Então eu tinha conexão com todas as religiões, apesar de terem aí certos limites e certos preconceitos. E na minha adolescência eu fui curioso. Eu sempre falo que a curiosidade é a minha palavra, a minha essência, porque eu gosto de saber um pouco de tudo. Então sempre me meto em coisas novas, porque eu sou volátil, eu não gosto de ser a mesma coisa por muito tempo. Claro que existem suas exceções. Não é à toa que eu estou quase 4 anos trabalhando com oráculos. E
eu tive muitos caminhos de estudo, muitos caminhos de aprendizagem, quebrei a cara várias vezes. Os meus ancestrais sempre estiveram ali, ancestrais e antepassados sempre estiveram ali me apoiando, me mostrando o caminho e falando que eu deveria testar por conta própria. E fui lá, fui atrás. Me dediquei, me iniciei em uma tradição de bruxaria, na tradição dos Filhos da Noite. Estudei sobre o voodoo, estudei sobre o voodoo, estudei sobre bruxaria tradicional, sobre hermetismo, sobre diversas outras coisas. E tudo isso foi despertando cada vez mais conexão com os meus ancestrais. Não somente isso, como o helenismo, o druidismo, outras fontes de magia que um dia pode ter feito conexão com algum dos meus ancestrais, com algum dos meus antepassados, até porque ancestrais não quer dizer que você não tenha conexão sanguínea, eles podem sim ser reencarnações de pessoas que estão próximas também. Muito doido isso, né? Mas eu adoro. E esses conhecimentos todos que eu bebi de tudo um pouco e que eu estarei bebendo de novas fontes daqui pra frente, também porque a vida é uma eterna possibilidade. E eu não gosto de me prender a uma coisa só, eu gosto de sempre estar agregando valor. Isso não quer dizer que eu misturo tudo. Isso não quer dizer que eu faço bagunça nos meus cultos. Na verdade, eu os respeito muito, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas particularidades, mas tudo agrega valor à minha história. Tudo agrega valor ao meu conhecimento. Com o voodoo, eu aprendi muito isso. Eu aprendi a amar a minha família de uma maneira diferenciada. Isso não quer dizer que eu preciso necessariamente falar com ele sempre, que eu necessariamente preciso concordar com ele sempre. E também me conectou aos meus ancestrais, me conectou com povos e seres que eu jamais achei que eu teria conexão. Assim como eu também levei puxões de orelha, falando como que você quer descobrir sobre diversas outras culturas, sobre diversos outros cultos, sobre diversos outros deuses, se você não conhece tão a fundo os deuses da sua própria terra natal. Isso eu estava falando diretamente da minha encarnação atual. E aí começou a minha jornada para entender mais sobre os seres fantásticos do Brasil, os seres mitológicos do Brasil, como que funciona o conceito de deidade, como que funciona o conceito de culto ancestral, culto à natureza, culto a deuses, através da ótica indígena. Isso é uma coisa que eu ainda preciso ir mais a fundo, é uma coisa que eu ainda estudo, uma coisa muito recente. Isso não quer dizer que eu preciso não parar de estudar as outras coisas, não. A vida é um eterno estudo para mim. E cada dia mais, cada revisão que eu faço, cada coisa que eu vejo novamente sempre é uma bomba de conhecimento. Sempre agrega valor àquilo que eu estou realizando, aquilo que eu estou aprendendo e tudo mais. Então, parar não é uma escolha. Parar de estudar não vai ser uma escolha. Acho que não vou conseguir parar de fazer isso nunca. Nem quando eu deixar essa terra, nem quando eu voltar para ela. Sempre vou estar sendo curioso e buscando novos conhecimentos. E ainda em relação a essa ancestralidade, ao fato de ter que conhecer sobre a minha terra natal, eu acabei desmistificando, desconstruindo muitas vezes a Umbanda e o Candomblé, que na minha ótica, na minha visão, como eu fui criado, por mais que tudo fosse muito livre, era muito julgado de certa forma na frente das pessoas, mas por trás sempre existiu uma consulta, sempre existiu uma participação dessas religiões de forma velada. Assim como muita gente ainda faz nessa sociedade hipócrita que temos aqui no Brasil. Porque é super normal e super, como poderia dizer,
super motivado que as pessoas devem ir à igreja, que as pessoas devem ir à igreja, que elas vão à igreja. É motivado isso, né? Busque Jesus, busque Deus, busque evolução espiritual. Daqui a pouco eu volto a falar, busque o seu pedacinho do céu. Compre aqui por apenas R$ 9.999,99 e um pedaço da sua vida. Ainda é muito assim a nossa sociedade, mas por trás, tudo bem, de forma velada, assim, no sigilo, tá? No sigilo, você consultar ali as entidades, consultar um oráculo, consultar um tarô, consultar uma leitura de mãos, consultar um sangoma, que é o oráculo dos ossos. Tudo bem você consultar essas coisas, mas no sigilo, tá? Ninguém precisa saber, ninguém pode saber. E eu acho que essas coisas, sim, elas serão desmistificadas daqui 30, 40, 50 anos. Talvez demore mais e eu nem esteja nessa terra para tentar entender tudo o que vai acontecer. Porém, isso fez parte da minha família, fez parte da minha criação. E eu tinha certo receio, certas travas com essas religiões de matriz africana. E quando eu fui conhecer o voodoo, eu levei um puxão de orelha. Levei um puxão de orelha porque eu não conhecia nada sobre os espíritos da minha terra. E veio a necessidade, e demorou um pouco até eu me libertar dessas crenças limitantes da infância, para eu descobrir sobre essa conexão. E quando eu me permiti, destravou diversos outros antepassados e ancestrais da minha linhagem mágica. Hoje eu poderia dizer que são muitos. São muitos mais do que os iniciais, quando eu me conectei com eles. Geralmente as pessoas dizem que para você ter nascido hoje precisam ter mais de 300 pessoas. E se todo mundo que se apresenta para mim espiritualmente, depois dessas conexões, fazem parte da minha linhagem, eu creio que sim, eu acho que deve ter pelo menos umas 800 pessoas aí, porque é a família que gosta de se reproduzir. Brincadeiras à parte. Mas antepassados também são seres espirituais, animais, seres fantásticos que não existem aqui na nossa linha, na nossa vida terrena. E isso me mostrou conexões com outros seres que são extremamente julgados por diversas tradições e diversos pensamentos limitantes. Não que a gente não deva temer, né? E temer não é questão de ter medo, é questão de se conectar, mas saber que um dia pode dar merda. E aí veio conexões com os primeiros seres, foram assim, que foram os seres féricos. E sim, acredito que são alguns desses seres que se apresentaram inicialmente para mim fazem parte da minha ancestralidade, assim como os mentores que eu já tive, assim como os mentores que eu estou tendo, e assim como seus iniciadores também, aqueles a qual eu tenho muita conexão no plano astral. E isso daqui sim é uma menção à Lona de Aya, que me ensinou várias coisas no astral, que às vezes eu não me lembro, mas eu sinto que ela está ali presente. E sinto que ela está feliz de ter dado direcionamento aos seus iniciados, que eles iniciaram outras pessoas e que aí criou uma linhagem mágica que está crescendo cada dia mais. Eu sinto o orgulho no coração dela, em suas palavras, na maneira como eu sinto o seu toque e da mesma forma como eu sinto dos meus antepassados e ancestrais que podem ter mais conexão sanguínea. E aí a gente entra num contexto que eu acho extremamente importante. Família não é só aqueles que possuem sangue. Família é aquilo que você constrói. E aquilo que você constrói uma vez, dificilmente, muito dificilmente, e para desfazer isso tem que ter muito culhão, dificilmente isso vai se desfazer. Quando o sentimento é verdadeiro, a conexão é verdadeira, os laços são verdadeiros, é impossível desfazer. E por isso que a gente leva para um outro patamar. A gente leva para uma ancestralidade espiritual.
e a nossa família espiritual, como ela é necessária nesses momentos de despertar, porque a gente realmente fica louco. Não é bonitinho, não é nada agradável, é muito doido. E graças a todas essas conexões ancestrais e de antepassados, eu fui me desfazendo de pensamentos tolos, pensamentos que me limitavam. A minha família, uma parte era muito cristã, uma parte muito evangélica, uma parte muito conectada a Umbanda, outra ao Candomblé, outra agnóstica, ateia. E com todos eu aprendi diversas coisas sobre espiritualidade. Aprendi que eu devo sim acreditar em mim mesmo e que se eu não acreditar em mim mesmo, ninguém vai. Isso está atrelado a uma crença mais ateia e agnóstica, da visão a como eu fui apresentado pelas pessoas próximas da minha família ou familiares que tinham isso como uma filosofia de vida. Ok? Não estou falando de verdades absolutas aqui, estou falando da minha experiência. Só preciso deixar claro para não ser hateado depois. Aprendi a me conectar, a ter fé através do voodoo, através da Umbanda e do Candomblé. Acreditar e saber que aquilo é real e que não são sons na minha cabeça. Apesar que eu já encontrei pessoas que têm vozes muito gritantes na cabeça, tá, gente? Cuidado. O mundo pagão pode ser extremamente tóxico. O mundo mágico no contexto geral. O mundo espiritual, vamos colocar assim, que é pior ainda. Que engloba tudo. Aprendi muito com santos. E não posso negar. Aprendi muito com a minha ancestralidade mais ligada à política, a esse sentimento desbravante, esse sentimento de ser incontrolável, de ser livre, que está ligado totalmente à minha visão da bruxaria. Bruxaria, espiritualidade, é liberdade. E liberdade não tem instituição. Liberdade não tem dogmas. Liberdade não tem limitações. O mundo espiritual não é um mundo bonitinho, quadrado, onde existe cada círculo mágico para sua egrégora, entre aspas. É tudo junto, tudo misturado, é tudo livre, tudo fazendo conexões. É como se fosse uma eterna teia de aranha, onde uma cordinha balança, ela vibra em todo o resto. Então tudo se conecta. E toda essa questão de ancestralidade eu vejo dessa forma também. Não somente como uma árvore que tem grandes raízes e uma copa enorme, onde cada folha conta uma história, onde cada veio conta uma vida. Eu vejo também a ancestralidade como uma teia de aranha, que cada nozinho, que cada fio tecido de forma delicada por uma aranha, ela não é só uma história, mas ela é uma linha inteira de passado, presente e futuro, onde o tempo não é tempo, onde estamos além do tempo e do espaço. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos, dos nossos bate-papos, das loucuras e devaneios que às vezes eu acho que são, que ecoam na minha cabeça. Mas é basicamente isso que eu queria falar com vocês sobre ancestralidade e do porquê eu me conecto tanto com todas essas linhas mais físicas e ancestrais. Se vocês não me conhecem, não conhecem meu trabalho mais de perto, podem lá me seguir no TikTok, podem lá me seguir agora no YouTube, podem me seguir também no Instagram e conhecer meu trabalho mais de pertinho, podem me chamar para atender vocês, consultas com os oráculos todos que eu atendo. Vai ser um prazer dividir esses conhecimentos. E se vocês não querem uma consulta oracular, só quer chamar para beber uma cerveja e bater papo sobre essas filosofias todas da vida, pode me chamar também, aceito criar teorias da conspiração e tudo mais.
Até mais e ótima noite.